desculpe-me o atrevimento. É que eu vinha a entrar na Gara e disse cá para comigo: tu não queres lá ver a Cássio? Que é o meu querido amigo e o senhor Fradique Mendes que aqui está. Conselheira Cássio. Oh, meu caro amigo. Mas o que é que o meu caro amigo faz por aqui? Vou para o Porto, onde me esperam a fazer de República. Não sabia que o meu amigo era republicano. Quando o conheci era monárquico. Saiba, amigo Mendes, que mesmo quando era monárquico, era republicano sem o saber. Eu percebo. E o meu caro amigo, o que faz aqui em Santa Apolónia? Olha, venho visitar Lisboa. E, quem sabe, também Portugal. Sabe, há muitos anos que não venho cá e estava com uma certa curiosidade de ver os lugares, as pessoas, a vida. E, meu caro amigo, o que é que faz agora? Estou deputado pelos conservadores. É que o presidente do partido, um rapaz com um formoso talento, me pediu que a vida política para mim é um sacrifício. Eu calculo. Não calcula, não. É debates, viagens, almoços, cocktails, um turvelinho de aborrecimentos. E eu sem tempo para elaborar as minhas obras. Pois é como lhe digo, tenho que ver como é que isto está tudo. Conselheiro, não quer acompanhar o meu passeio? Não posso. Vou para o Porto, onde ao cair da tarde se discute um assunto do momento. As uniões de facto. Uma imoralidade. Bom, e já agora aqui que ninguém nos ouve, não era o meu amigo que vivia amigado com a sua governanta? Oh, meu caro Mendes, não vamos misturar a política com o dia-a-dia. Bom, já sabe, Rua do Fragel de Cima, número 3, terceiro. Eu sei. Um modesto tugúrio de um artista. Uma casa às suas ordens. Não me esquecerei, conselheiro. Santa Apolónia. Aqui chegam, daqui partem quase todos os personagens queirosianos. Padre Amaro, grande parte das personagens dos Maias, daqui parte Maria Eduarda, o João Dega vem-se despedir dela aqui. Aqui chega Fradique Mendes e é na carta 7ª da correspondência de Fradique Mendes que aparece Santa Apolónia com mais pormenor. Também a esta estação chega o Padre Amaro, que, estando muito desconfortavelmente numa paróquia da Serra, Feirão, vem a Lisboa pedir a uma pessoa influente que lhe arranje uma paróquia mais confortável, porque naquela época os padres eram funcionários do Estado. Esta chegada do Padre Amaro a Santa Apolónia, o rio nessa altura estava mais próximo da estação, e isso dá aso a essa de Queiroz para fazer uma bela descrição da paisagem do rio, dos montes da outra banda, enquanto uma falua passava vagarosa e branca. Quando chegou a Santa Apolónia, a claridade do sol alaranjava o ar por detrás dos montes da outra banda. O rio estendia-se, imóvel, riscado de correntes de cor de aço, sem lustre. E já alguma vela de falua passava, vagarosa e branca. Lisboa é Portugal, gritou o outro. Fora de Lisboa não há nada. O país está todo entre a Arcada e São Bento.
personagens na atualidade que nos remetem para o universo queirosiano. Das muitas personagens que Eça de Queiroz construiu ao longo da sua vida de escritor, o Conde de Abranhos ocupa um lugar de destaque pela sua reatualização. O universo do Eça de Queiroz é um universo muito complicado para adaptar à imagem televisiva e ao discurso televisivo. Utiliza, dentro da sua estrutura narrativa, um conjunto de sinais e de figuras de linguagem, de figuras de retórica e figuras estilísticas que nos remetem para um universo da ironia de uma forma complexa e para os universos mais cínicos e mais complexos que existem e que, de facto, as páginas de um livro recebem bem e são a almofada certa para aquele tipo de descrições que o Eça faz de uma forma brilhante, mas que a imagem tem grande dificuldade em passar para a imagem porque, de facto, entre o livro, o suporte livro e o suporte imagem, o suporte vídeo, a diferença de discursos narrativos e técnicas narrativas é muito grande. Quem será esse Alípio Abranhos? É o tipo de desenrascado, o tipo que sobe na vida e vê-se, aliás, a complacência relativamente a certa corrupção. Desde os 11 anos, pois, Alípio Abranhos viveu na companhia de sua tia Amália. E a não ser nas férias do segundo ano, em que a doença da mãe o chamou imperiosamente a Penafiel, não tornou a ver os pais. Compreender-se-á facilmente que o jovem Alípio, tendo penetrado num meio mais elevado, habituado no Porto, onde estudara a parte dos preparatórios, e depois em Coimbra, às convivências eruditas, cultivadas, educadas, se achava extremamente deslocado na companhia pobre e iletrada de seu pai. Que representa uma caricatura fabulosa digamos, da classe política. Já então revelava o seu gosto pelo luxo, pelas largas habitações tapetadas, pelo serviço harmonioso de lacaios disciplinados. A pobreza e os seus aspectos era-lhe odiosa. Quanta vez, mais tarde, quando ele subia o chiado pelo meu braço, eu me vi forçado a afastar com dureza aos pobres, que à porta do Baltreschi ou da Casa Havanesa vinham sob o pretexto de filhos com fome ou de membros aleijados reclamar esmola. O conde, se os via muito perto, ficava todo o dia enjoado. O conde de Abranhos era conhecido por ter apresentado um projeto de lei nas câmaras, que não passou, felizmente, segundo o Eça. Isole-se o pobre, dizia ele um dia na Câmara dos Deputados, sintetizando o seu magnífico projeto para a criação dos recolhimentos do trabalho. O Estado fornecia grandes casarões, com celas providas de uma enxerga, onde seriam acolhidos os miseráveis. Para conseguir a admissão, deveriam provar serem de maior idade, haverem cumprido os seus deveres religiosos, não terem sido condenados pelos tribunais, isto para evitar que operários de ideias subversivas, que pela greve e pelo deboche tramam a destruição do Estado, viessem em dia de miséria pedir a esse mesmo Estado que os recolhesse. Há os falsos pobres, há uns pseudo-pobres, há uns pobres fingidos, é como havia também os coxos fingidos para receberem esmola, não é? Há tudo, e depois também há os ricos fingidos, são aqueles que abrem falência e mesmo assim continuam dizendo que são ricos. Portanto, a vida é uma vida de enganos. O pobre fica prisioneiro da caridade, perde o direito de ter fome, e as classes dirigentes, tendo a certeza de que os seus pobres lá estão bem aferrolhados, com uma razoável enxerga e um caldo diário, podem dormir descansadas, sem receio de perturbações da ordem ou de revoltas do pauperismo. Aqui morava o Conde de Abranhos, no Largo do Barão de Quintela, ao lado de um dos eixos fundamentais da geografia queirosiana. Pelo Chiado passam quase todos os personagens dos seus romances fundamentais e nesta linha, neste eixo em que nos encontramos, passa-se o final do Primo Basílio. Conhece a história do Primo Basílio? Conheço, sim, senhora. Há o Jorge, há o Primo Basílio e há a Luísa. A Luísa é casada com o Jorge, não é? O Jorge tem que ir para o Alentejo fazer o trabalho e a Luísa fica sozinha. Entretanto, daí a uns dias aparece o Primo Basílio. E começa um romance com ela. Como ele ia todos os dias lá à casa, começa tudo a falar, a vizinhança a falar e ela... Há qualquer pessoa que lhe diz que tem que ter cuidado e ela começa a ter medo
e diz ao Basílio que não pode ele ir lá todos os dias. Entretanto, ele diz, eu vou arranjar um quarto. E arranja um quarto, então é ela que sai todos os dias ter com ele. Vai ter, todos os dias ter com ele. E às 11h30 descia o moinho de vento quando viu a figura digna do conselheiro Acácio que subia à Rua da Rosa, devagar, com o guarda-sol fechado, a cabeça alta. Apenas a avistou, apressou-se, curvou-se profundamente. Que encontro verdadeiramente feliz. Como está, conselheiro? De todos os olhos que o veem. E Vossa Excelência, minha senhora, vejo-a com excelente aspecto. Passou-lhe à esquerda com um movimento solene, pôs-se a caminhar ao lado dela. Tinham entrado em São Pedro de Alcântara. Um ar doce circulava entre as árvores mais verdes. O chão compacto sem pó tinha ainda uma ligeira umidade. E apesar do sol vivo, o céu azul parecia leve e muito remoto. Todo grande escritor cria personagens que são suscetíveis de permanecer ao longo dos tempos interessando as pessoas. É o caso de Eça de Queiroz. Porque que o Eça de Queiroz criou, como que ele criou os personagens interessantes, é que nós poderíamos nos perguntar. Criou-os interessantes por quê? Porque as inseriu num contexto social dado, ali fazendo com que elas vivessem as coisas da sua época e as coisas de todas as épocas. Por exemplo, a Luísa, que um dia passeou aqui perto desse jardim com o conselheiro Acácio. O que a Luísa tem de interessante? É uma moça que é joguete do seu destino, que foi feito por ela mesma. Como é que foi feito o destino da Luísa? Foi feito a partir de leituras romanescas, de livros cujo sentido ela captava mal e que quis imitar. Assim tornou-se ela amante do Basílio e sofreu o fim que nós todos sabemos. Se fôssemos andando, lembrou Luísa. O conselheiro curvou-se, mas vendo-a ir colher uma flor, reteve-lhe vivamente o braço. Ah, minha rica senhora, por quem é? Os regulamentos são muito explícitos. Não os infringamos. E acrescentou. O exemplo deve vir de cima. Foram subindo e Luísa pensava. Vai para casa. Larga-me ao Loreto. Na rua de São Roque espreitou o relógio de uma confeitaria. Era 30 depois de meio-dia. Já Basílio esperava. Outra personagem interessante do Eça é o conselheiro Acácio, mas por outra razão. É que no conselheiro Acácio, o Eça de Queiroz põe um tipo de pessoa que existe em todo lado e que você conhece perfeitamente, que é o maçador. O conselheiro Acácio é um profundo maçador. Ele só diz aquilo que se espera que ele diga. Ele chega nos lugares na hora que está previsto que ele chegue. Ele faz os gestos que as pessoas esperam dele. E ele faz isso tudo, que é de profunda sensaboria, parecendo ou acreditando que está fazendo do melhor que há. Portanto, ele tem sempre uma pose que acompanha a sua palavra. Acacianamente, ele só diz aquilo que a expectativa do seu interlocutor já construiu no espaço na frente. Ele não constitui surpresa nenhuma. Parece com muita gente que nós conhecemos. Apressou o passo. Ao Loreto parou. O conselheiro olhou-a, sorrindo, esperando. Ah, pensei que ia para casa, conselheiro. Já agora quero acompanhá-la, se Vossa Excelência me o permite. De certo, não sou indiscreto? Ora, e essa, de modo nenhum. Uma carruagem da companhia passava, seguida de um correia-trote. O conselheiro, com um movimento ansioso, tirou profundamente o chapéu. É o presidente do conselho. Não viu? Fez-me um sinal de dentro. E começou logo o seu elogio. Era o nosso primeiro parlamentar, vastíssimo talento, uma linguagem muito castigada. Há mais duas personagens no Primo Basílio que merecem atenção quando estamos a fazer uma consideração geral do romance. A primeira delas é o Basílio, porque sem ele a história naturalmente não aconteceria. É com ele que a Luísa comete o adultério. Mas eu vou deixar o Basílio de lado e vou pegar a segunda personagem das tais duas importantes que referi agora, que é a Juliana. A Juliana era empregada da Luísa. Ora, por que eu considero a Juliana importante? Aliás, toda a gente considera. Porque é ela que vai, em primeiro lugar, acarretar o castigo da Luísa. Porque o castigo da Luísa nem é a morte no final, não sei se estão a ver, não é só a morte no final. O castigo da Luísa é o tormento que ela passa dentro de casa com aquela mulher terrível, com uma ânsia de poder fora do comum, que é a Juliana, que descobre o ponto fraco da patroa e começa a exercer chantagem com uma competência perfeitamente infinita. É uma chantagista nata, não é verdade? E ela então propicia aquela coisa
triste de se acompanhar, que é o medo da Luísa dentro da sua própria casa. Que a vida para ti tem sido horrorosa. Juliana, então você ainda não arrumou o quarto? Estava agora, minha senhora. Estava agora, vejo eu. São 3 horas da tarde e ainda o quarto neste estado. Como a senhora costuma vir sempre mais tarde. Que lhe importa a que horas eu venho? Que tem você com isso? A sua obrigação é arrumar logo que eu me levante. E não querendo, rua. Fazem-se as contas. Ei, se eu quiser. Se eu quiser. Joana, a senhora não me faça perder a cabeça. A senhora não me faça sair de mim. Olha que nem todos os papéis foram para o lixo. O que diz você? Que as cartas que a senhora escreve aos seus amantes, tenho-as eu aqui. Mas a Juliana tem um outro aspecto interessante e que joga, nesse caso, analogamente à Luísa, que é o culto do corpo. A Luísa, debaixo do quieto, como se costuma dizer, não é? Sem o dizer explicitamente, a Luísa gosta muito do seu corpo. É o narrador que o diz quando descreve o corpo dela. Ela se assenta de uma determinada maneira, ela arruma o cabelo de uma determinada maneira. A Juliana é um reflexo disso. A Juliana é velha, a Juliana é feia, a Juliana é mal ajambrada, a Juliana é pobre, mas ela gosta do seu próprio corpo e é ao corpo que ela vai construir, com as roupas velhas da Luísa, no modelo do corpo da burguesa. Há um ponto do corpo da Juliana onde particularmente se vê o drama dela. É o sítio onde a Juliana se sentia bonita. Ela no pé. Ela mostrava o pezinho, que era um pé pequeno, sempre calçado em botinas muito finas e muito bonitas, não é? Para mostrar, eu também sou mulher. Eu também tenho corpo. Então, minha senhora. O senhor Jorge dá licença. Pode mudar-se para o quarto dos baús. Ai, minha senhora, e a vida que me dá, Deus lhe pague. Que eu nem tinha saúde para viver num cacifro daqueles. Está bem, está bem. E sabe, minha senhora, eu também preciso de uma cômoda. Na arca, a roupa e os vestidos amarfanham-se todos. Mas você tem pouca roupa. Tenho sim, minha senhora. Mas agora vou completar-me. Sobre a obra dessa de Queiroz, há vários filmes feitos, filmes portugueses, filmes estrangeiros também, sobretudo incidindo sobre o Primo Basílio. Creio que são obras interessantes, são obras, sobretudo, que procuram o lado mais cénico, o lado, ao mesmo tempo, mais exterior e mais caricatural das personagens de essa. Um brinde ao amor de vocês. Perdeu a confiança no meu faro? No dia em que perder, nossa firma quebra. Sobre o amor, o Alves e Companhia, havia já um teledramático do Artur Semedo, feito para a RTP, precisamente, em 74, 76, por essa altura. Em relação a este Amor e Companhia, que é desde logo uma transposição para a realidade brasileira, eu creio que é uma transposição feliz porque há uma acentuação daquilo que é normalmente o registro ficcional representado dos brasileiros, sobretudo em televisão, que é o registro melodramático, mas esse sentido melodramático está imbuído ao mesmo tempo de uma ironia e de um sarcasmo que eu penso que, se soubermos fazer uma boa leitura de todo aquele drama passional que está implícito na obra e, sobretudo, na transposição do Helvécio Raton, conseguimos, de facto, reencontrar o espírito de essa naquilo que é mais significativo, que é, por um lado, os episódios menores e, ao mesmo tempo, as personagens ridículas, enquanto se assumem do seu interior para um reflexo distorcido naquilo que é a sua composição exterior. Quero um filho teu. Quero um filho teu? Ela falou isso pra mim com as mesmas palavras. E você está pensando em duelo? Um duelo mortal. A pistola. A 2 passos.
mas só com uma delas carregada, sorteada entre nós dois. Um de nós tem de morrer. Fogo! O principal da história acho que é porque há um dia que o Alves vai para casa porque quer-se fazer uma surpresa à mulher, vai mais cedo, depois quando chega lá apanha a mulher com o sócio, os dois no sofá a namorarem. O Alves depois até manda a mulher para... Manda a mulher para a casa do pai, sim. Manda a mulher para a casa do pai e... Manda a mulher para a casa do pai. Mas quer fazer um duelo com o sim, sócio. Quer fazer um duelo com o sócio, só que depois, entretanto, os padrinhos para o duelo, pronto, que ele depois quer arranjar uns padrinhos para o duelo, não aceitam, dizem que aquilo que é uma luta da cabeça dele, então para ele ganhar às vezes que não... Pronto, não tem coisa nenhuma. Não tem fundamento, depois, entretanto, ela vai com o pai para a Ericeira. Depois ele fica a viver os seus dias sozinhos aqui em casa, sozinho numa casa grande. Exato. Sim. Depois de vez em quando ainda vinha dar umas voltas ao passeio público, assim para se distrair. Querem ir por aqui fora, a gente está agora. As noites piores eram aquelas em que procurava a animação do passeio público. Levava lá o horror da solidão, mas aquele isolamento no meio de tanta gente sob as árvores iluminadas a gás, vendo tanto homem levando uma mulher pelo braço, era-lhe ainda mais doloroso do que a sala deserta e fria, com o seu ar inabitado e o seu piano inútil. Genoveva, meu amor, que é? E deu um passo. Mas ela, possuída por um terror alucinado, recuou e, de repente, inebriada, procurou com os olhos ferozmente esgazeados uma porta, um canto, uma saída. Ah, meu Deus, que endoideceste! Exclamou ele com uma voz chorosa, estarrecido. Mas, Genoveva, sou eu! E ia para ela. Mas ela, abrindo a boca com uma ânsia terrível, soltou-lhe num ligeiro rugido um grito. Maldito, maldito! E volteando-se num relance, correu à janela e, lançando o corpo sobre o peitoril, atirou-se com um grito estridente. A tragédia da Rua das Flores foi uma tentativa que Eça de Queiroz fez para escrever um romance. Por alguma razão que não interessa muito indagar, ou que talvez interessasse, mas não agora, não achou que aquele texto estivesse em condições de ser publicado, abandonou-o e superou através de um outro, designadamente Os Maias, e aproveitou ainda episódios e figuras para outras obras que vieram depois. Quando a tragédia da Rua das Flores é publicada há poucos anos, o que se fez, e aí esteve, a meu ver, o grande equívoco, foi tentar apresentar aquele texto como uma obra-prima esquecida, o que não é, evidentemente, e, portanto, de certa forma, enganar os leitores. Era no Teatro da Trindade, representava-se o Barba Azul. Tinha começado o segundo ato, e o coro dos cortesãos saía, recuando em semicírculo, com os espinhaços vergados, quando num camarote sobre o balcão, à esquerda, o ranger ferrugento de uma fechadura perra, uma cadeira arrastada, fizeram erguer, aqui e além, alguns olhares distraídos. Neste lindo espaço, que é o Teatro da Trindade, que guarda um pouco do perfume do século XIX e que também serviu de cenário privilegiado para o romance polémico, póstumo, A Tragédia da Rua das Flores. Nós perguntamos-nos porque é que o Eça de Queiroz, que tinha um diálogo tão vivaz, tão fresco, tão cheio de imprevistos, porque é que o Eça de Queiroz nunca escreveu teatro? Eça de Queiroz terá tentado fazer ainda esboço do que seria Os Maias em teatro. Não o levou para a frente e perguntamo-nos se o tivesse feito, o teatro em Portugal não seria diferente. Talvez tudo adviesse da circunstância de Eça de Queiroz não ter grandes convicções em relação ao teatro que se fazia em Portugal naquele tempo. Era um teatro ainda sequela, sucedâneo do teatro romântico do Almeida Garrett, um teatro histórico, pesado, dramático, provavelmente para a visão cosmopolita no Eça de Queiroz, um teatro ridículo. E ele não quis arriscar. No entanto, ao longo dos anos, até agora,
muito do romanesco do Eça de Queiroz tem servido para múltiplas adaptações, versões, subversões, em forma quer de peças de teatro, quer de argumentos para o audiovisual, quer de argumentos para o cinema. O menino não tem mais ninguém senão a Titi. É preciso dizer sempre que sim à Titi. Sim, Titi. Então, e o menino traz saudades de Viana? Sim, Titi. Eu não me chamo Titi. O meu nome é Justino e tenho a honra de ser notário nesta casa. Sim, Titi. O senhor não se chama Titi? E tira a mão da boca. Está acanhado. É compreende-se. Está acanhado e mal habituado. Vicência! Leva-o para dentro, tira-lhe as ramelas, lava-lhe as orelhas e vê se ele sabe fazer o sinal da cruz. Eu sempre achei, devo dizer que há muitos anos, quando tive a primeira vez a ideia de adaptar a Relíquia para um musical em Viena, foi a primeira ideia, achei que isto era realmente, se não era a Relíquia, dificilmente arranjava-se uma coisa tão própria para um musical. Seja um musical de grande teatro, quando eu digo grande teatro, com grande orquestra, com cantores, com tudo assim, que era a ideia inicial, seja esta solução magnífica que aqui está feita e que aqui este senhor é responsável. Somos os dois responsáveis. Não, isto foi uma coisa realmente muito aliciante, né? Que é, para já, eu também tenho gosto pelos musicais, é verdade, já fiz e tal. E depois agarrar nessa de Queiroz e ter, além do gosto, que é sempre tirar a poeira aos clássicos, que é uma coisa que todos nós gostamos e achamos que isso é que é fazer a participação, pronto, da cultura para as pessoas. Além disso, mais o reforço musical, é evidente que o espetáculo fica mais livre, mais vivo, mais comunicativo, mais afetivo. A crise da religião já não poupa os inocentes, escrevem-se versos, fazem-se odes às coisas mais indecentes e chama-se educação aquilo que é perversão, vergonha e relaxação. Não se deve confundir a Relíquia com nenhuma crítica à religião propriamente dita. Não há nenhuma crítica à religião, há crítica à hipocrisia que também invade, entre outras coisas, a religião. Quem nesta casa entrar, informado tem que ser. A tia, numa conversa ao jantar com padres e mais amigos da casa, decidem que ele vá a Jerusalém buscar uma relíquia para a tia. Ele vai para Jerusalém e em Jerusalém tem lá uma vida aproximadamente no mesmo estilo daquela que tinha em Coimbra, não é? Anda lá pelos lupanares todos, onde podia, mas encontra um alemão que muito pragmaticamente lhe arranja uma relíquia, a coroa de espinhos tirada de uma árvore qualquer, que tinha uns espinhos e tal, simplesmente por um engano fatal de uma troca de embrulhos, ele acaba por trazer uma relíquia falsa à tia. E a relíquia é... E a relíquia é... Já não tens... Eça de Queiroz definiu um dia o crime do Padre Amaro como uma intriga de clérigos e de beatas tramada e murmurada à sombra de uma sé de província. E é nesse meio fechado, restrito, de uma vila de província que se passa praticamente toda a ação do crime do Padre Amaro. É um meio que, como nenhum outro na ficção queirosiana, se encontra conservado, se encontra de facto como era na sua época. Era um aldeão. Tinha os modos e os pulsos de um cavador, a voz rouca, os cabelos nos ouvidos, palavras muito rudes. Nunca fora querido das devotas. Arrotava no confessionário e perdera por isso logo ao princípio quase todas as confessadas que tinham passado para o polido Padre Gusmão tão cheio de lábia. E quando as beatas que lhe eram fiéis lhe iam falar de escrúpulos, de visões,
José Miguel escandalizava-as rosnando. Ora, história santinha, peça juízo a Deus, mais miolo na bola. As exagerações do Jesus, sobretudo, irritavam-no. Coma-lhe e beba-lhe, costumava gritar. Coma-lhe e beba-lhe, criatura. Como é que aparece o Padre Amaro e os outros padres que o rodeiam, ou os padres da relíquia? São, muitas vezes, pessoas provenientes de meios pobres. O único jeito que tiveram de realizar a sua inteligência foi se transformar em padres. Vão ser padres sem vocação. Como vão sem vocação, deturpam o modo de ser da sua função e começam a exercer a sua função em termos de exercício de poder, de exercício de intriga, em termos inclusivamente de aproximação de mulheres, o que é uma coisa que vai colocar um outro tema que perturba muito toda a cultura católica, que é o tema do celibato clerical. Mas sucedia que, quando eles entravam em pontas de pés e mordendo a respiração, os seus passos, por mais subtis, faziam ranger os velhos degraus da escada. E então a voz da Totó saía da alcova, uma voz rouca e áspera, berrando: "Passa fora, cão! Passa fora, cão!" A Mar tinha um desejo furioso de estrangular a paralítica. Amélia tremia, toda branca. De facto, um padre, um fulano que jurou ser célibe, prometeu a Deus ser célibe, é um fruto apetecido, é um fruto proibido. Tem o seu picante, E a Amélia é sensível a esse picante. Ela nem sequer se apercebe disso. Ela se aproxima do padre sem dar pelo facto de que está indo para uma zona proibida, que é uma zona, como proibida, altamente erógena. Altamente erógena. E é isso que talvez constitua do lado dela também um princípio de tristeza, um princípio de coisa um bocado perversa, né? A moça que não foi capaz de encontrar um homem que pudesse ser seu. Eles refugiavam-se no quarto, aferrolhando-se por dentro. Mas aquela voz de um desolamento lúgubre que lhes parecia vir dos infernos chegava-lhes ainda, perseguia-os. "Estão a pegar-se os cães, estão a pegar-se os cães!" Amélia caía sobre o catre, quase desmaiada de terror. Jurava não voltar àquela casa maldita. "Mas que diabo queres tu?" dizia-lhe o padre furioso. "Onde nos havemos de ver então? Queres que nos deitemos nos bancos da sacristia?" A mãe retomou o seu canto, mais vergada, mais abandonada. E então o filhinho, num murmúrio mais débil que o roçar de uma asa, pediu à mãe que lhe trouxesse esse rabi que amava as criancinhas, ainda as mais pobres. Sarava os males, ainda os mais antigos. A mãe apertou a cabeça esredilhada. "Ó filho, e como queres que te deixe? E me meto aos caminhos à procura do rabi da Galileia. Obed é rico e tem servos, e de balde procuraram Jesus por areias e colinas, desde Chorazim até ao país de Moab. Sétimo é forte e tem soldados, e de balde correram por Jesus desde o Hebron até ao mar. E a mãe em soluços: ó meu filho, como te posso deixar? Longas são as estradas da Galileia e curta a piedade dos homens. Tão rota, tão trôpega, tão triste, até os cães me ladrariam à porta dos casais. Ninguém atenderia ao meu recado e me apontaria à morada do doce rabi. Ó filho, talvez Jesus morresse, nem mesmo os ricos e os fortes o encontram. O céu trouxe, o céu levou, e com ele para sempre morreu a esperança dos tristes. Entre os negros trapos, erguendo as suas pobres mãozinhas que tremiam, a criança murmurou: mãe, eu queria ver Jesus. E logo abrindo devagar a porta e sorrindo, Jesus disse à criança: aqui estou.
A questão da atualidade dessa de Queiroz é uma falsa questão e uma questão mal colocada quando procuramos só olhar para trás e tentar ver o que é agora ainda semelhante ao que era no século XIX. A questão coloca-se ao contrário. A questão coloca-se em termos de saber como essa de Queiroz antecipou questões que vinham depois e antecipou-os efetivamente. Há obras como A Cidade e as Serras, por exemplo, apesar das dificuldades de texto que apresentam e a correspondência de Frederico Mendes, que são obras em que essa de Queiroz antecipa os excessos da civilização, os excessos da vida económica, o que há de caricato em certas atitudes culturais e civilizacionais. Desculpe. Pode-nos contar a história da Cidade das Serras? Conhece essa de Queiroz? Conhece essa história? Conheço, já li há um tempo atrás. Se bem me lembro, acho que a personagem principal se chama Jacinto e é um indivíduo que vive em Paris, rodeado de comunidades, desculpem. Tá? Sim. Explodiu! E por qualquer motivo que eu já não me lembro, volta a Portugal, à sua terra natal. E aí, ao princípio, é um grande choque, porque ele está habituado a tudo o que é moderno, em Paris, e ali é tudo muito simples, na aldeia, muito... Ai, desculpa. Agora posso falar muito de aplicações. Desliga para o ligar. Sim. Tchau. Tchau. Como é que acaba a história? É assim, ele depois, ao fim de algum tempo, acho que se habitua à ideia de viver na aldeia e acho que acaba por conhecer uma moça lá da aldeia, acabam por se casar e acho que ficam a viver felizes para sempre. Enfim partimos. Sob a doçura do crepúsculo que se enublara, deixámos o 202. O Grilo e o Anatole seguiam num fiacre atulhado de livros, de estojos, de paletós, de impermeáveis, de travesseiras, de águas minerais, de sacos de couro, de tolos de mantas. E mais atrás um ônibus rangia sob a carga de 23 malas. Sob a influência da chuva embaciadora, daquelas serras sempre iguais, que se desenrolavam arrepiadas, diluídas na névoa, resvalei a suma sonolência doce e quando cerrava as pálpebras, encontrava Jacinto a um canto, esquecido do livro fechado nos joelhos, sobre que cruzara os magros dedos, considerando vales e montes com a melancolia de quem penetra nas terras do seu desterro. Sacudi violentamente Jacinto. Acorda, homem, que estás na tua terra. Ele desembrulhou os pés do meu paletó, cofiou o bigode e veio sem pressa à vidraça que eu abrira a conhecer a sua terra. Então é Portugal, hã? Cheira bem. Está claro que cheira bem, animal. 3h30. Estamos a chegar, Jacinto. Guardei o meu velho jornal do comércio dentro do bolso do paletó que deitei sobre o braço. Íamos em pé às janelas. Esperávamos com alvoroço a pequenina estação de Tormes, termo ditoso das nossas provações. Ela apareceu, enfim, clara e simples, à beira do rio, entre rochas, com os seus vistosos girassóis enchendo um jardinzinho breve, as duas altas figueiras assombreando o pátio, e por trás, a serra coberta do velho e denso arvoredo. Aqui é que estemos, meus amos. E ao fundo das faias, com efeito, aparecia o portão da quinta de Tormes, com o seu brasão de armas, de secular granito que o musgo retocava e mais envelhecia. Há bocados desta casa, há sítios desta casa que lembram e que a gente sabe perfeitamente que estão ali. Uma cadeira, não sei se repararam na entrada, a cadeira de Jacinto, como nós lhe chamamos, vem descrita na Cidade e as Serras. Uma cadeira assim, senhorial. A cozinha, esta, onde estamos, pois era aqui que as moças se afadigavam a depenar os frangos. Ali naquela copa, hoje em dia, que já está muito sofisticada, já não tem parecência nenhuma com o que foi, mas eu conhecia com as pedras vacilantes, as pedras do chão vacilantes, com as escadas que dão para a varanda, onde havia os cravos amarelos, também vacilantes, sem teto, a ver se talhavã. E uma mesa que agora
puxámos para a entrada, demos-lhe honras de sala de entrada, mas de facto estava ali e era onde os criados comiam. Vim ajoelhar sobre o outro poial, alongando os olhos consolados por céu e monte. É uma beleza. O meu príncipe, depois de um silêncio grave, murmurou, com a face encostada à mão. É uma lindeza. E que paz! Deste enlevo nos arrancou o Melchior com o doce aviso do jantarinho de suas excelências. Era noutra sala mais nua, mais abandonada. E aí, logo à porta, o meu super civilizado príncipe estacou, estarrecido pelo desconforto, escassez e rudeza das coisas. Uma formidável moça, de enormes peitos que lhe tremiam dentro das ramagens do lenço cruzado, ainda suada e esbraseada do calor da lareira, entrou esmagando o soalho com uma terrina a fumegar. Jacinto ocupou a sede ancestral e, durante momentos, desgazeada a ansiedade para o caseiro excelente, esfregou energicamente com a ponta da toalha o garfo negro a fusca colher de estanho. Depois, desconfiado, provou o caldo, que era de galinha e rescendia. Provou e levantou para mim, seu camarada de misérias, uns olhos que brilharam, surpreendidos. Tornou a sorver uma colherada mais cheia, mais considerada, e sorriu com espanto. Está bom! Estava precioso! Tinha fígado e tinha moela. O seu perfume enternecia. 3 vezes fervorosamente ataquei aquele caldo. Também lá volto! Exclamava Jacinto com uma convicção imensa. É que estou com uma fome, santo Deus! Há anos que não sinto esta fome! Oh, Jacinto, que estrela é esta aqui tão viva sobre o beiral do telhado? Não sei. E aquela Zé Fernandes, além, por cima do pinheiral? Não sei. Não sabíamos. Eu, por causa da espessa crosta de ignorância com que saí do ventre de Coimbra, minha mãe espiritual. Ele, porque na sua biblioteca possuía 308 tratados sobre astronomia e o saber, assim acumulado, forma um monte que nunca se transpõe nem se desbasta. Mas que nos importava que aquele astro além se chamasse Sírio e aquele outro Aldebarã? Que lhes importava a eles que um de nós fosse Jacinto e outro Zé? Eles tão imensos, nós tão pequeninos. Somos a obra da mesma vontade. Mas à porta que de repente se abriu, apareceu minha prima Joaninha, corada do passeio e do vivo ar, com um vestido claro, um pouco aberto no pescoço, que fundia mais docemente numa larga claridade o esplendor branco da sua pele e o louro ondeado dos seus belos cabelos. Lindamente risonha na surpresa que alargava os seus largos, luminosos olhos negros e trazendo ao colo uma criancinha, gorda e cor-de-rosa, apenas coberta com uma camisinha de laços azuis. E foi assim que Jacinto, nessa tarde de setembro, na Flor da Malva, viu aquela com quem casou em maio, na capelinha de azulejos, quando o grande pé de roseira se cobrira já de rosas. Tempos depois, o Zé Fernandes vai para Paris e encontra na rua o Duque de Marisac, que era um grande amigo do Jacinto, daquele grupo em torno dele, etc. E aí o Duque de Marisac pede notícia do Jacinto. E o Zé Fernandes diz, casou, está na Serra, lá no norte de Portugal, casou, tem filhos, é outra pessoa. E aí disse o Duque de Marisac, canalha, é capaz de ser feliz. Tratava-se como sempre da alfândega, fonte perene das minhas amarguras. Agora tinha lá encalhado um caixote contendo uma múmia egípcia. Uma múmia? Sim, perfeitamente, uma múmia histórica, o corpo verídico e venerável de Pentaur, escriba ritual do templo de Amnon em Tebas. Mas apesar dos esforços sagazes, não conseguia arrancar o defunto letrado aos armazéns da alfândega, que ele enchera de confusão e de horror. Logo na primeira tarde, quando Pentaur desembarcara enfaixado dentro do seu caixão, a alfândega aterrada avisou a polícia. Depois, calmadas as desconfianças de um crime, surgia uma insuperável dificuldade. Que artigo de pauta se poderia aplicar ao cadáver de um hierogramata do tempo de Ramsés? Sugeri o artigo que taxa o arenque defumado. Realmente, no fundo, o que é um arenque defumado se não a múmia sem ligaduras e sem inscrições de um arenque que viveu? Ter sido peixe ou escriba, nada importava para os efeitos fiscais.
A casa que os Maias vieram habitar em Lisboa no outono de 1875 era conhecida na vizinhança da Rua de São Francisco de Paula e em todo o bairro das Janelas Verdes pela Casa do Ramalhete, ou simplesmente o Ramalhete. Há 3 personagens de Os Maias que eu gostaria de evocar para vocês. Enquanto o Afonso é a retidão, o projeto e a ética, o Carlos é a cabeça de vento que não consegue realizar as coisas, o que é a Maria Eduarda, no meu entender? É a realização perfeita da harmonia do corpo e do espírito na obra do Eça de Queiroz. É a única personagem que ele faz isso. Ela é linda, ela parece uma deusa, ela é boa mãe, ela é boa patroa para sua empregada Missara, ela sabe conversar, ela conversa assuntos, ela aborda, ela faz tudo, ela conversa política e ela é uma amante ideal para Carlos. É a mulher perfeita. Viu só, ofuscando todas as fragilidades, a sua beleza, a sua dor, a sua alma sublimamente amante. Um delírio generoso de grandiosa bondade misturou-se à sua paixão. E debruçando-se, disse-lhe baixo, com os braços abertos: Maria, queres casar comigo? Ela não pode ser a mulher do Carlos, ela é irmã dele. Então o que é que nós temos? Nós temos aquela mulher, aquela pessoa em que o Eça pôs toda a sua confiança no ser humano, toda a perfeição possível que alguém pode ter, toda a completude que se pode esperar de alguém, ele pôs na Maria Eduarda para depois, então, esvaziar aquilo que ela seria no romance, o esteio de Carlos, o amor de Carlos, a vida de Carlos, continuando. Carlos ergueu-se arrebatadamente, numa revolta de todo o ser. E tu acreditas que isso seja possível? Acreditas que suceda a um homem como eu, como tu, numa rua de Lisboa? Encontro uma mulher, olho para ela, conheço-a, durmo com ela. E entre todas as mulheres do mundo, essa, justamente, há de ser minha irmã. Essa relação não vai a lado nenhum, não há filhos, não há casamento, não há nada. Entretanto, morre o Afonso da Maia numa noite, uma cena impressionante, morre o Afonso da Maia, mas ele já tinha morrido, de facto, na hora em que o seu projeto e o futuro da sua família deram em rigorosamente nada. Cedidos os convidados, fixado o jantar para uma segunda-feira, Ega teve uma conferência com o maître d'hôtel do Central, em que lhe recomendou muita flor, 2 ananases para enfeitar a mesa e exigiu que um dos pratos do menu, qualquer deles, fosse à la Cohen. Pensei que era simpático recriar sabores muito ligados a nós. Portanto, bem marcados, com sabores bem do sol. Portanto, fizemos um caldo de peixe à base das ostras e metemos uns legumezinhos dentro e as ostras, como é óbvio, e um bocadinho de açafrão. Depois, para o peixe, portanto, é um linguado normand, aí não quis mexer a nada. Fizemos a receita como ela deve ser feita, com uma mousse de cogumelos, que é uma interpretação minha. Quanto ao frango, portanto, consegui arranjar cogumelos selvagens, boletos, que é bastante raro de encontrar, é a época, portanto, achei que era importante fazer o frango com cogumelos, como diz o livro, mas com uma interpretação diferente. Utilizou-se, portanto, os tais cogumelos, os boletos. Fizemos uma mousse de migas com frango para rechear o frango, portanto, que é uma adaptação a um sabor português muito conhecido. E fizemos um arroz. Em Portugal, como sabe, prato sem arroz não é refeição. E acha que o Eça iria gostar deste novo menu? Tenho a certeza absoluta que iria adorar. Foi encher outro cálice de vermute e, com ele na mão plantado diante de Carlos, começou num tom patético. A primeira vez que te vi, filho, foi no Pote das Almas. Eu digo sempre que os personagens em Eça de Queiroz servem ou sorvem todas as bebidas de acordo com a sua categoria e seu estado social. Os estudantes, trabalhadores, pessoas simples e humildes bebem vinho carrascão, por exemplo, ou vinho do oeste, da Extremadura, etc. Já as pessoas de status social elevado, por exemplo, no Ramalhete,
se bebem grandes vinhos franceses, Borgonha e Bordeaux, Chambertin, Romanée Conti, Saint-Julien, Saint-Emilion, etc. Poulet au champignon, murmurou o criado apresentando-lhe a travessa. E enquanto ele servia, perguntavam-lhe dos lados onde via ele a salvação do país nessa catástrofe que tornaria a povoação espanhola Celurico de Basto, a nobre Celurico, berço de heróis, berço dos Egas. Meninos, nada regenera uma nação como uma medonha tareia. Oh Deus, Doric, manda-nos o castelhano. E você, Cohen, passe-me o Saint-Emilion. Todos os amantes dessa de Queiroz, eu diria até todos os amadores dessa de Queiroz, são, digamos, pessoas estimáveis, porque quem é amador ama. Mas quando o amador se limita a cultivar a pequenina curiosidade, a pequenina moda, a indumentária, o saber se escrevia de pé ou sentado, o cultivar o fetiche do monóculo, ou o limitar-se a fazer um jantar queirosiano, ou o andar pelos amores desconhecidos ou mal conhecidos, ou agora só conhecidos dessa de Queiroz, isso, muito francamente, são componentes caricaturais de um biografismo miudinho que, de certeza, mereceriam a essa de Queiroz, de facto, uma sátira implacável. Enfim, acabou-se. Ao menos assentámos a teoria definitiva da existência. Com efeito, não vale a pena fazer um esforço, correr com ânsia para coisa alguma. Ega, ao lado, juntava ofegante, tirando as pernas magras. Nem para o amor, nem para a glória, nem para o dinheiro, nem para o poder. A lanterna vermelha do americano ao longe, no escuro, parara. E foi em Carlos e em João da Ega uma esperança, outro esforço. Ainda o apanhamos, ainda o apanhamos. De novo a lanterna deslizou e fugiu. Então, para apanhar o americano, os dois amigos romperam a correr desesperadamente pela rampa de Santos e pelo aterro sob a primeira claridade do luar que subia. Caro amigo Frederico Mendes, outra vez. Coincidência. É verdade, conselheiro. Aqui me tem de novo. Só que desta vez sou eu quem parte. Volto para Paris. Então já fez a sua viagenzita. Já matou saudades do nosso torrão natal. É verdade. E o que é que achou? Olha, meu caro conselheiro, infelizmente as coisas não estão muito diferentes. Não diga isso. Olha que o país tem coisas novas e coisas boas. Mas é, só que as boas não são novas e as novas não são boas. Bom, vou-me embora porque o comboio não espera por mim. Vá, meu caro amigo. Tive muito prazer em revê-lo. Lamento é que tenha ficado desiludido. Bom, adeus. Oh, conselheiro! Diga. Como é que ficou esta história das uniões de facto? Eu antes disse, sou contra. Há que respeitar a sagrada instituição da família. Senão qualquer dia estávamos a legalizar o bordel ou a sodomia. Antes disse, sou contra.